Graça e paz, igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus por mais este domingo abençoado que nós estamos aqui para louvor daquele que vive e reina. Grande alegria estar com os irmãos, congregando e bendizendo o nome do nosso Deus. Que alegria estar com vocês, meus irmãos. Nós estamos na terceira parte da nossa série, O Inimigo de Nossas Almas. E hoje nós iremos considerar o Evangelho de João, capítulo 8, dos versículos 30 ao 38. O tema: escravos do pecado. Nós estamos desenvolvendo essa série, estamos descobrindo quais são as maneiras pelas quais vivem os filhos do inimigo de nossas almas. No primeiro momento nós percebemos que eles caminham na escuridão, no caminho das trevas, pois nós percebemos que eles são mundanos, pecadores, ignorantes. E isso causa uma escravidão ao pecado. E nós vamos discorrer sobre este tema. Em algumas oportunidades que eu tenho de evangelizar uma pessoa, constantemente, eu escuto da seguinte maneira: olha, eu creio em Deus. Ok, isso é bom. Só que as conclusões depois disso que são pecaminosas e assustadoras. Cristo sim, igreja não. Ou, eu creio em Deus. Inclusive, os meus pais são crentes. Ou então, olha, eu até creio em Deus, sabe? Mas a Bíblia tem tanta contradição, não tem? Então, assim, eu prefiro ficar só na minha crença mesmo de que Deus existe. Qual a finalidade de uma pessoa que tem uma afirmação de que Deus existe? Os demônios, eles também creem que Deus existe. E eles tremem diante de Deus. Nesse caso, existe mais verdade nos demônios que tremem diante de Deus do que nessas pessoas que dizem crer em Deus, mas não tremem diante de Deus e não temem ao Senhor. Que, na verdade, essas pessoas, elas estão tão escravizadas no pecado que toda e qualquer verdade para elas que nós encontramos nas Sagradas Escrituras não faz sentido. E aqui segue, então, a divisão do nosso esboço de hoje. Essas pessoas, elas possuem uma falsa crença. Esse é o primeiro tópico. Segundo tópico, elas vivem no engano. Então elas possuem uma falsa crença, elas vivem no engano, por isso elas são filhos do inimigo. Terceira parte. Pequenos, vocês devem pesquisar com seus papais. Palavrinha-chave desta manhã: perseverança. Foi o que nós confessamos aqui, juntamente com a leitura do irmão Leonardo na Confissão de Fé Batista 689. Palavrinha-chave: perseverança. Como é que nós afirmamos teologicamente o que vamos tratar aqui? A identidade dos discípulos de Cristo é marcado pela perseverança na verdade.
enquanto a identidade dos discípulos do nosso inimigo é marcada por engano e escravidão. Ok? Vamos ao nosso Deus mais uma vez em oração. Pai, uma vez mais estamos aqui diante da Tua presença, no momento em que faremos a exposição do texto sagrado para que sejamos alimentados nessa manhã. Que o Senhor use a minha vida como instrumento de bênçãos para a vida dos meus irmãos. Que nós sejamos agraciados com a exposição do texto. Sejamos enriquecidos no conhecimento e venhamos desfrutar do deleite da glória do nosso Deus neste lugar. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos ao texto. João 8, do 30 ao 38. Os irmãos lembram que no último sermão eu havia dito para que fizesse uma reflexão, principalmente nos versículos 30 e 31. E eu falei sobre um pouquinho da perseverança dos santos. Então, vamos entender agora. Ditas estas coisas, muitos creram nele. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecedes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão, e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo, procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós. Eu falo das coisas que vi junto de meu pai. Vós, porém, fazeis o que vistes em vosso pai. Ok? Então, falsa crença, dos versículos 30 ao 32. Primeiro, ditas essas coisas, muitos creram nele. Que coisas que foram ditas aqui? O que nós estudamos na semana passada. Quando ele disse: eu sou. Lembram? Então, e as implicações que isso tem? Então, alguns judeus aqui parecem ter crido em Jesus Cristo. Mas por que que é uma falsa crença? E aqui nós temos 3 tópicos a considerar essa convicção carnal. Eles têm uma falsa crença porque as suas convicções são carnais. Então, primeiro, eles creram inicialmente, mas depois queria matá-lo. Segundo, eles não perseveram na verdade. E terceiro, eles não conhecem a verdade e vivem na mentira. Então, esses são os 3 tópicos relacionados à falsa crença, o que faz com que as convicções deles sejam convicções carnais. Então, olha só, no versículo 31, disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele. Queridos, aqui essa conjunção pois indica a quem está sendo direcionado o que o texto está dizendo. Então, aqui Jesus ele estava diante de mestres fariseus, os judeus ali daquela época, e também havia gentios. Mas quando o texto disse pois Jesus aos judeus, nós não devemos interpretar aqui que seja na sua totalidade dos judeus, mas somente aqueles que provisoriamente haviam crido. Certo? Agora, e ele continua, se vós permanecedes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos.
Jesus, ele é onipotente, onipresente, onisciente. É errado, é herético dizer que Cristo abre mão de algum dos seus atributos. E vocês vão escutar isso aí de algumas pessoas. Ah, porque Cristo, ele não era onipresente, ele não estava em todos os lugares. E aí o que essas pessoas estão fazendo? Observando a natureza humana. Mas ele é homem e é Deus. Ele, então, possui o quê? Que vem de si mesmo? A onisciência, que significa que ele tem o conhecimento exaustivo de todas as coisas. Passado, presente e futuro para Cristo está dentro do controle absoluto dele. Ele é soberano sobre todas as coisas, não é verdade? Então, existe aqui essa preposição da palavra se. Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. O que ele quer dizer com isso? Qual era a crença, inicialmente, que os judeus haviam tido com respeito ao Messias? Que o Messias seria praticamente um zelote, um chefe militar que viria subjugar Roma, levantar um exército de israelitas e aí então destruir o Império Romano e aí viria o período de reinado do Messias. Então essa era a primeira convicção que eles tinham. Só que quando Jesus ele se apresenta como Messias, os judeus falam, rapaz, tem alguma coisa estranha aqui. Bem-aventurados os humildes, bem-aventurados os mansos. O Império Romano tem subjugado Israel, você quer que a gente seja manso? Percebe? Então eles começam a identificar Jesus Cristo como um falso Cristo, um falso Messias, que é o que nós estamos trabalhando aqui já há algum tempo, nesse diálogo entre fariseus e Jesus, os fariseus fazendo essas falsas acusações a respeito de Jesus Cristo. Não é verdade? E aí, Jesus, nessa palavrinha aqui, se vós permanecerdes nas minhas palavras, na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, olha, se vocês permanecerdes crendo em quem eu sou, não quem vocês pensam que eu sou, vocês são meus discípulos. Não é tendo uma interpretação correta de quem Cristo é que você é um discípulo. Você é um discípulo de Cristo quando você compreende quem Cristo é. Como ele se revelou. É a forma que ele se revela que nós devemos crer. Não aquilo que nós entendemos. Na escola bíblica, o Vitão estava falando daquele Jesus hippie, né? Deus é amor, que não condena os pecadores, que ele ama tudo. Ele é praticamente um indefeso, porque as pessoas pecam contra ele, só que eu sou amor. É a teologia dos ursinhos carinhosos. É só amor, amor e amor. Não é dessa forma que nós glorificamos a Cristo. Nós glorificamos a Cristo quando nós temos uma compreensão exata de quem Ele é. Por isso que nós somos sola Escritura. Porque a Escritura é nossa regra de fé e prática. Nela que encontramos a verdade. É nela que há suficiência. É nela que encontramos a autoridade. É suficiente para aquilo que nós precisamos crer. Então não precisa de acréscimo, não precisamos de novas revelações. Existe um grupo, na verdade tem outros grupos também assim. Alguém já ouviu falar no César Castelhano? Já ouviram falar? Esse é um colombiano que ele, segundo ele, né, teve uma revelação de que as igrejas tinham entendido errado o evangelho. Quando começa assim, meus irmãos, você já tem que já ficar desconfiado.
E aí então ele teve a revelação. São grupos de 12, como os apóstolos. Então é praticamente uma rinodê gospel, né? Uma pirâmide gospel ali. É de 12 em 12, 12, 12. Então isso aí é chamado de G12. Quando vocês ouvirem essa palavra G12, foge! Foge disso que é seita. Então as pessoas, muitas vezes, são enganadas porque elas não conhecem quem Cristo é. Elas não entendem a suficiência e a autoridade da Escritura. O que Cristo está dizendo é o seguinte: vocês não devem interpretar quem eu sou da maneira como vocês querem. Se vocês permanecer na verdade que eu tenho vos ensinado, então vocês se mostrarão que são meus discípulos. E aqui nós temos uma preciosa doutrina. Porque se vós permanecedes, o que nós extraímos daqui? O que nós confessamos? É a perseverança dos santos. Nós trabalharemos muito ainda sobre este tema no nosso curso de membresia e em outras posteriores aulas sobre soteriologia reformada. Mas nós precisamos entender aqui sobre o que significa isso, perseverar. Perseverar traz uma ideia de confiança em Deus. Então, quando nós dizemos que estamos perseverando em algo, nós estamos confiando naquilo. Então, quando eu demonstro confiança em Deus, eu estou dizendo que tudo aquilo que Deus se revelou a mim é verdade. Eu persisto nessa verdade. Eu recebo, a minha resposta ao que foi revelado é a fé. Que outrora Deus havia colocado no meu coração. Então nós perseveramos nisso, acreditando, confiando em Deus. Certo? Outra forma de perseverança são as boas obras. E aí, há sempre aquele debate, fé e obras, fé e obras, fé e obras. O ponto aqui, queridos, é que as boas obras, são evidências de quem nasceu de novo. Elas não são as consequências pelas quais nós estamos sendo salvos. Na verdade, as boas obras, elas são resultados do que houve em nós anteriormente. Ou seja, nós fomos salvos e agora nós realizamos boas obras. Ah, mas isso aí eu já sei, irmão. Eu sei que não é pelas obras, que é pela graça. O problema é que muitas igrejas agem acreditando que as boas obras são elementos para a salvação. Então, se você vier aqui na frente e fazer uma oração de confissão de pecados, então agora você é um salvo. Se você disser, eu aceito Jesus como meu Salvador, então você é salvo. Ou então, nós precisamos manter uma igreja pura, santa, então vamos separar mulheres para um lado, homens para o outro, mulheres de véu, homens não podem ser barbudos. Ou então essas pessoas, elas estão na sua porta. Nós somos os verdadeiros filhos de Jeová. E aí quando você vai conversar com essas pessoas, eu estou fazendo isso para garantir a minha salvação. Certa vez, eu estava no presídio. Quem não me conhece, eu não sou um ex-presidiário. Eu estava como missionário lá.
E aí eu estava conversando com um rapaz, e aí ele começou a falar sobre divórcio. Ele era da igreja Deus é Amor. Tinha uma senhora, ouve essa ideia, viu, Leonardo? Isso aqui, eu vou te falar. Ele chegou, tinha uma moça lá, junto com a filha dela, estava visitando o seu filho, tinha acabado de ser preso. E aí o rapaz começou a falar sobre divórcio. Nós lá em frente a um presídio, pronto para evangelizar, e ele falando sobre divórcio, ainda abertamente, não sabe nem se a pessoa estava passando por um processo difícil no seu relacionamento. E o pior não é isso, o pior é ele fazendo uma defesa ao divórcio. E aí eu comecei a falar com ele sobre os ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo. Aí ele falou para mim assim, olha, mas se você vai falar do Novo Testamento, eu vou te levar lá para o Antigo Testamento. Eu falei, calma aí, meu jovem. É o Novo Testamento que lança luz ao Antigo Testamento, não o contrário. Você quer lançar luz por meio do Antigo Testamento? Para fazer uma apologética ao divórcio? Você nem conhece o Evangelho. Você não deveria nem estar aqui. E aí ele continuou falando, e ele utilizou uma expressão assim, mas que a gente tem que nos esforçar e nos fortalecer para que nós venhamos se salvar. Eu falei, oxi, e Jesus salvou do que então? Então, muitas pessoas têm essa mentalidade de que elas vão se salvar diante de Deus, e por isso enfatiza o quê? As obras. Mas nós aqui somos todos calvinistas, somos todos reformados, nós não acreditamos em salvação por obras. Será? Porque tem muito calvinista na internet que eles acreditam que se você não confessar Dorte, você não é salvo. A salvação já não é mais por meio de Cristo, mas é por meio de um conhecimento soteriológico da doutrina reformada. E eu não estou dizendo que isso não é importante, eu estou dizendo que uma pessoa, ainda que ela não conheça os 5 pontos do calvinismo, é possível ela conhecer o Evangelho. Eu fui salvo antes de ser calvinista. Nós vamos discorrer um pouquinho sobre isso daqui a pouco. Então, as boas obras, elas são evidência daqueles que são salvos, não o resultado, não a consequência para quem quer ser salvo. Ok? A perseverança dos santos, ela também fortalece a igreja. Por quê? Porque a perseverança dos santos faz com que nós perseveramos na sã doutrina, e quanto mais uma igreja ela se alimenta da sã doutrina, mais ela vai sendo fortalecida, e ela não é enganada por qualquer vento de doutrina. Aí chega um visitante aqui, um mormon, dizendo que Jesus é irmão do diabo. Ai, André, Leonardo, tem alguém ali, e agora, o que eu faço? Vocês mesmos vão saber responder. Se nós perseverarmos na sã doutrina, na verdade do Evangelho, qualquer herege que se levantar aqui no meio, os irmãos vão botar para correr esses hereges. Então, a perseverança dos santos, ela fortalece a igreja e faz com que os membros da igreja criam um caráter suficientemente robusto. Porque eles não se entregam a qualquer palavrinha, não. Eles não se entregam por falsos profetas que trazem falsas revelações. Porque eles entendem que a única regra de fé e prática é a palavra de Deus. E isso faz, então, com que nós tenhamos aquilo que nós aprendemos ontem aqui na palestra do reverendo Bruno, sobre o relacionamento íntimo com Deus. A perseverança dos santos faz com que nós nos relacionemos com Deus.
E isso, no final, teremos uma recompensa, que é a eternidade com Cristo. Lembrando que nós já estamos experimentando isso aqui, quando somos salvos. Mas quando eu falo de eternidade, estou falando sobre novos céus e nova terra. Então percebem que aqui, meus irmãos, essa falsa crença deles está baseada em convicções carnais, porque eles creem inicialmente, mas depois querem matar, eles não perseveram, não conhecem a verdade e vivem na mentira. Por quê? Porque para que você persevere na sã doutrina, é exigido de nós um discipulado. De nós estarmos em constância, alimentação da palavra. Então, chega aquelas pessoas na igreja com aquele certo entusiasmo. Ah, eu conheci a doutrina da graça. Ah, seus arminianos hereges. Agora eu sou salvo e vocês não. Eles chegam no primeiro amor e no primeiro vento, na primeira tempestade, eles vão embora. É culpa de Deus. É porque eu não era eleito, tá vendo? Se eu fosse eleito, eu não tinha passado por isso. Não basta você dizer que você crê em Deus. Filipenses diz, o apóstolo Paulo, não fosse chamados apenas para crer, mas sim a padecer por Cristo. Ou seja, você diz que crê em Deus, mas age como se não cresce nele. Por isso que a identidade dos discípulos de Cristo é marcada pela perseverança na verdade, enquanto a identidade dos discípulos do nosso inimigo é marcada por engano e escravidão. Esse aqui é o versículo 31, tá, meus irmãos? Versículo 32. E conhecereis a verdade vos libertará. O que significa a palavra verdade? Já conversou com um ateu? Ele diz que vocês crentes creem em uma verdade absoluta, mas tudo é relativo. Por isso que vocês não podem refutar a ciência, porque a ciência constantemente está se atualizando. É relativo. Aí eu falo, você tem certeza do que você está falando? Ele, tenho. Você crê no absoluto ou não? Percebe a incoerência? Mas o que seria verdade? Verdade é uma conformidade com um fato ou realidade. Ou seja, uma pessoa que possui uma fidelidade a um original ou um padrão. Certo? E verdade é uma característica moral e pessoal de Deus. Voltemos em João 1, versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Quando Jesus está falando aqui, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, inclusive, isso aí foi um slogan político, né? Deturpado ainda por cima. Mas, o que significa conhecereis a verdade e a verdade vos libertará? Se vocês conhecerem quem eu sou, vocês serão libertos. Então note que você assumir Cristo como verdade, você estará em conformidade com a realidade que Deus exige de nós. E você terá um padrão de fidelidade na sã doutrina. Não me recordo, se o irmão Leonardo lembrar, quem foi que disse essa frase, ou Mateus? Toda a verdade é a verdade de Deus. Então não existe nenhuma verdade que seja fora de Deus. Não importa se foi Aristóteles que disse, é verdade? Se sim, é de Deus. Ok? E aí,
O texto diz, né? E conhecereis a verdade, se vós permaneceis na minha palavra, sois verdadeiros meus discípulos. E conhecereis a verdade vos libertará. O oposto disso, daqueles que possuem uma falsa crença, é porque eles não conhecem a verdade e vivem na mentira. E aí então eles estão escravos da ignorância, porque eles não conhecem a verdade. Escravidão, aqui nessa passagem, é um tipo de uma mentira. Ela é mentira porque ela nega ou ignora a natureza de Deus. Então a consequência disso é você viver uma vida pecaminosa e a morte. O salário do pecado é a morte. Agora, queridos, deixa eu fazer umas considerações a respeito disso. A fé repousa na verdade. Não existe uma fé que repousa na mentira. Isso seria falso. Entretanto, nós já discorremos em outros sermões sobre isso, existem os níveis de fé. Então o Senhor manifesta no tempo todos os mistérios da piedade e o reino de Deus aos que perseverarem. Lembra que eu havia dito que eu já era salvo antes de conhecer a soteriologia calvinista? Vejam, todo aquele que pertence a Deus, ele vai perseverar. E a perseverança dos santos, ela faz com que as pessoas, elas vão alimentando-se do conhecimento de Deus. Então, progressivamente, aquilo que você está estudando terá um aumento no seu conhecimento. Então, aquilo que você conhecia há um mês atrás, hoje você já conhece um pouco mais, porque você está perseverando na sã doutrina. Então, essa frase que muitos utilizam, como por exemplo, olha, eu já conheço, não preciso estudar mais isso, é mentira. Nós tivemos uma aula aqui com o irmão Mateus, e até mesmo com o Vitão hoje, sobre justificação pela fé, não é verdade? Eu estava conversando com uma irmã, com o irmão, não lembro agora, só sobre justificação pela fé, eu tenho pelo menos umas 3.000 páginas lá em casa, no mínimo. No mínimo. Ok? A verdade vos libertará, ou seja, o Cristo é o libertador do mundo. É tendo o conhecimento da verdade de Deus, ou seja, a pessoa de Cristo, é que vocês serão libertos. Não existe libertação fora de Cristo. Veja, qual é a consequência dessas pessoas que possuem uma falsa crença? Elas estão escravas nos seus pecados, não é verdade? Como que funciona isso? Preste atenção. Vamos pensar lá no Éden, quando Adão e Eva eles caíram. Então, primeiro, vamos aqui fazer uma ordem da queda. Primeiro, você tem a serpente ali, a figura de Satanás, seduzindo as pessoas. Ali, Eva e depois, consequentemente, ela leva até o seu marido Adão. Olha, que fruto maravilhoso. É verdade que você não pode nem tocar. Olha a sorte manha do miserável. Deus havia dito que não era para eles comer do fruto, não disse que não era para tocar. Vocês não podem nem tocar mesmo, né? Mas não é belo esse fruto? É assim que ele faz. Você não pode fazer isso. Quem foi que disse? Foi seu pastor, né? Quem foi que disse que você não pode? Ver os discípulos de Satanás, como é que eles fazem? Exatamente assim, mesma coisa. Depois, a serpente vem com uma mentira. Vocês não vão morrer.
vocês vão ser iguais a Deus. Mas Deus já havia feito o homem à sua imagem e semelhança. Os filhos das trevas, eles vêm como? Começam a mentir. Não, eu já li isso aí, não é assim não. Não é dessa forma não. Pode fazer que eu garanto. Se o Leonardo vir aqui, pode deixar que eu falo com ele depois. E aí, então eles transgridem a lei do Senhor. E a recompensa disso é que agora vem uma sentença de condenação, ou seja, eles passam a ser escravos do pecado. E agora, verdadeiramente, eles vão morrer. Não apenas uma morte física, mas agora eles já estão mortos em seus delitos e pecados. As pessoas que possuem uma falsa crença, elas estão sendo discípulos do inimigo de nossas almas. Elas são escravas do pecado. Mas eu tenho uma boa notícia para vocês. Se eu falei a ordem da queda, vamos falar sobre a ordem da salvação. Primeiro, nós temos o conhecimento da verdade, nossos olhos são arregalados, porque nós estávamos o quê? Cegos. Estávamos corrompidos, caminhando na escuridão e não enxergava a luz. Mas agora os nossos olhos foram abertos e nós enxergamos então a verdade. E aí pela fé nós recebemos essa verdade preciosa de Cristo. E então nós perseveramos na sã doutrina. Nós não somos mais enganados por qualquer vento de doutrina. Nós estamos caminhando em direção ao alvo que está em Cristo Jesus. E a nossa fé, ela cresce e aumenta. E aí então nós podemos dizer, nós fomos libertos em Cristo Jesus. Glória a Deus. Eles são escravos do pecado, segunda parte, porque eles vivem no engano. E nós vamos considerar agora os versículos 33 ao 36. Veja. 33 ao 36. Responderam-lhe, somos descendência de Abraão e jamais somos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Replicou-lhe Jesus, em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então eles vivem no engano porque eles são mal intérpretes. E aí nós temos dois subpontos. Por que eles são mal intérpretes? Porque eles não compreendem a Cristo e porque eles são escravos do pecado. Então veja, no versículo 33, ele diz que somos descendências de Abraão, jamais fomos escravos de alguém. São orgulhosos em dizer que eles são descendência de Abraão. Cheio de orgulho. Sou escravo? Talvez ele poderia ter dito assim, né, Mateus? Pô, a gente crê em você. Agora você diz que eu sou escravo? Aí você me quebra, né? Aí você me quebra eu. Mas de onde vem esse orgulho deles? Vamos olhar em Isaías. Isaías também está entrando bastante aqui nessa série, hein? 41, versículo 8. Mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, descendente de Abraão, meu amigo. Nós somos amigos de Deus. Somos descendência de Abraão, rapaz. Tá pensando que tá falando com quem? Mas há um contraste aqui, no versículo 33 e no versículo 35. Vamos analisar. Olha, somos descendência de Abraão, jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres. No 35, o escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Veja, nas duas vezes, Jesus está dizendo para eles que eles são escravos. Mesmo depois que eles dizem que eles são filhos de Abraão, Jesus continua dizendo, vocês são escravos.
Vocês são escravos sim, miseráveis. E aqui, veja só uma análise aqui, referente a isso. Primeiro, Abraão, ele teve por esposa Sara. E Deus havia dito a Abraão que eles haveriam de ter um filho. Ok? Então, Sara ri de Deus e depois ela oferece a sua serva para que Abraão se deitasse com ela e tivesse filho, para que a profecia de Deus fosse executada e cumprida, né? Agora, é muito estranho isso, porque é como se o ser humano estivesse querendo ajudar a Deus, né? E aí então, Deus, Abraão, ele tem um filho com Agar. E dali vem Ismael, certo? Então, depois Deus abençoa para que Abraão e Sara tenham um filho e chama-se Isaac. Um é o filho da promessa. Enquanto o outro, ele não é o filho da promessa. Nós devemos levar em consideração que nem todo aquele que é de Israel, de fato é um israelita. Então, de fato, eles são descendentes de Abraão. Mas é lógico que eles não vêm da descendência de Ismael. Mas quando nós vamos analisar à luz do Novo Testamento, nós entendemos que, na verdade, eles nunca pertenceram a Deus. Eles nunca pertenceram a Deus. Os filhos, a descendência de Abraão mesmo, os filhos de Abraão, pela fé, são todos aqueles que confiam plenamente na pessoa e no caráter de Cristo. Nós, a igreja de Cristo, somos filhos de Abraão, pela fé. Nós, a igreja, somos o Israel de Deus. Não é uma nação étnica que é detentora dos benefícios da promessa que Deus fez a Abraão. Por isso que nós somos aliancistas, batistas, confessionais. E parece que essa rapaziada aqui era tudo dispensacionalista, tá ainda por cima, né? Porque eles estão interpretando literalmente ainda o que Jesus está dizendo ali. Mas é escravo de quem, pô? Nós não estamos aí servindo a Deus tranquilamente? Só que eles estão interpretando de uma maneira literal. Agora, eles nunca foram escravos? Eles foram escravos no Egito. Porque na concepção deles, quem é descendente de Abraão não é escravo, mas eles foram escravos no Egito. Depois eles foram escravos da Babilônia. E agora eles estão aqui em Roma com uma relativa liberdade, porque eles estão subjugados por Roma. O império ali é romano, não é judaico não. Entende? Agora, essas pessoas elas são conduzidas pelo pecado. E por isso, elas cedem aos desejos ímpios. Elas são escravas do pecado. Por isso que elas possuem ódio à pessoa de Cristo. E elas têm agora a intenção de matar Jesus Cristo. Note que no versículo 30 e 31 diz que eles haviam crido. Mas por que é uma falsa crença? Porque agora eles estão querendo o quê? Jesus, pela sua onisciência, ele escancara o pecado deles. Vocês dizem que são meus, que vocês creem em mim, mas vocês querem me matar. Vocês não pertencem ao meu rebanho. Vocês não pertencem a Israel. Vocês estão fora do rebanho de Deus. Vocês são inimigos de Deus. O escravo não fica sempre na casa. O filho, sim, para sempre. Qual é o direito de um filho? Ele é herdeiro da herança do pai, não é verdade? O que Cristo está dizendo é o seguinte: olha, por um tempo,
vocês estão aqui presentes diante de mim. Mas vocês vão para um lugar onde eu não estarei. Vocês vão tudo para o inferno. Eu tenho a herança do Pai. E lá será morada daquele povo que confia em mim. Aqueles que receberam com fé a minha palavra, não com essa falsa crença. Vocês vivem no engano. Vocês acham que vocês, por serem descendência de Abraão, vocês são amigos de Deus. Mas na verdade, por que vocês estão enganados? Porque vocês são, na verdade, inimigos de Deus. Vocês não pertencem ao povo de Deus. Todas as pessoas são escravas até serem libertas por Cristo. Ok? Eles são escravos do pecado porque eles são, na verdade, não descendência de Abraão. De uma forma genética, pode até que ser que sim. Mas espiritualmente, eles são filhos do inimigo. E aqui nós temos agora uma transição. Nós estávamos falando aqui a respeito da escravidão do pecado deles, certo? Mostrando. Muito obrigado. E agora, nós vamos começar a partir de hoje até semana que vem, entender aqui agora quem de fato é o inimigo de nossas almas. E por que eles são filhos do inimigo? Eles são filhos do inimigo porque a verdadeira filiação implica a correta imitação. O pai pode ser interpretado de uma seguinte forma: um antepassado. Então, eu tive um avô chamado Dario. Eu poderia ser um filho de Dario, por exemplo. Não era o romano também não, viu? Era outro Dário também, viu? Então, nesse sentido, Abraão seria o pai deles, que é o antepassado. Entretanto, para que você fosse de fato filho de alguém, você imitava. Por isso que os discípulos imitavam seus mestres. Ou até mesmo, uma palavra mais robusta aqui, um progenitor espiritual. O apóstolo Paulo diz o quê? Sejais meus imitadores, assim como eu sou de... Nós imitamos a Cristo. A palavra cristãos significa pequenos cristos. Somos imitadores de Cristo. Então, se na sua vida não há nada que se assemelhe a Cristo, você deve se preocupar, viu? Porque talvez você esteja imitando o inimigo de nossas almas. Jeremias, no versículo 37, nós estamos no 37 e 38 agora, veja só. Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós. Eu falo das coisas que vi junto de meu pai, vós, porém, fazeis o que vistes em vosso pai. Então, aqui nós estamos entendendo por que eles são filhos do inimigo. E nós estamos entendendo que a verdadeira filiação implica na correta imitação. Agora, olha Jeremias, capítulo 9, versículo 25 e 26. 25 e 26. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que castigarei a todos os circuncidados juntamente com os circuncisos, ao Egito e a Judá e a Edom e aos filhos de Amon e a Moabe, e a todos que cortam os cabelos nas têmporas e habitam no deserto, porque todas as nações são incircuncisas, e toda a casa de Israel é incircuncisa de coração. Queridos, não importa que vocês sejam descendentes de Abraão, vocês são incircuncisos de coração. Por isso que nós também... deixa eu ver se eu falo ou não. Olha, por isso que nós não entendemos que as crianças são filhos da aliança.
Porque a pergunta que nós deveríamos fazer é o seguinte: de qual aliança elas são filhas? Das obras ou da graça? E aí o presbiterianismo vai dizer, olha, é da graça. Mas e se crescer e não ser crente? Aí vira o quê? Arminianismo, porque perdeu a salvação. Não é verdade? Então, por que eles fazem esse movimento? Porque eles entendem que, como na antiga aliança, eles entendem o seguinte: no Antigo Testamento e no Novo Testamento não existe uma descontinuidade. Nós entendemos que existe uma certa descontinuidade entre o Antigo e o Novo, sendo o Novo superior ao Antigo Testamento. Então, nós não podemos dizer que a circuncisão aponta para o batismo. A circuncisão era realizada no filho de até 8 anos, 8 dias de vida. Tá vendo? Então tem que batizar as crianças. Nós não batizamos porque a circuncisão não é física. Em Jeremias 31, do versículo 30 ao 36, se eu não me engano, é em Jeremias. Eu só não estou lembrando agora se é no versículo, no capítulo 31 ou se é no 30. Diz que não haverá ninguém que não conheça a Deus na nova aliança. As crianças conhecem a Deus? Então, como é que elas podem ser filhas da aliança? Olha só também agora em Romanos 2, 28 e 29. Romanos 2, 28 e 29. Porque não é o judeu quem o é apenas o quê? Exteriormente. Nem é circuncisão a que é somente na carne. Porém, judeu é aquele que o é interiormente. A circuncisão a que é do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Nós somos descendência de Abraão, não fisicamente, mas espiritualmente. As promessas são para a igreja de Cristo, o verdadeiro Israel de Deus. E aí, Cristo, ele fala a verdade porque ele é eternamente gerado pelo Pai. O pai deles é um inimigo de nossas almas. E o que o inimigo de nossas almas estava tramando nesse contexto? Matar, invejar e destruir. Essas são as obras que ele está realizando aqui. Primeiro, eles estão ali querendo matar Jesus Cristo. Por quê? Porque eles estão com inveja de quem Jesus é. E eles queriam matar Jesus Cristo para que destruísse o reinado de Cristo na mente perversa deles. Por isso que eles são inimigos. Então aquelas pessoas que tentam sufocar a verdade, quando você vai lá questionar o pastor da igreja, olha, não toque no ungido de Deus. As pessoas que começam a invejar quem você é, ou então destruir aquilo que você crê, essas pessoas estão se mostrando filhas do inimigo de nossas almas. Considerações finais. Queridos, todos aqueles que estão na condição de escravo, eles não creem em Deus. Eles são incrédulos. E eu não estou aqui falando de ateus, no sentido popular, mas também de ateus funcionais. Pessoas dentro da igreja, que agem como se Deus não existisse. Elas não confessam pecados, elas não se relacionam com Deus, elas estão inertes no culto,
elas dormem no culto, elas balbuciam no culto, elas não prestam atenção no culto, elas agem como se estivessem numa passarela no culto. Estão agindo como se não crescem em Deus. Este é o momento mais santo. É o dia do Senhor, o momento em que nós nos encontramos como igreja para adorar e louvar aquele que vive e reina. Vocês estão diante da majestade de Deus. E se vocês não temem a Deus, nem estando num momento como esse, como é que vocês podem ser chamados filhos de Deus? Não temem a Deus. Não há temor na vida dessas pessoas. Porque elas se passam como crentes aqui na igreja, mas lá fora elas cobiçam tudo e todas. Não é todes não, tá? Elas se desviam para a criatura. Então, elas têm mais prazer nas coisas deste mundo do que em Deus. São escravizadas por qualquer time de futebol, são escravizadas por carros, são escravizadas pelos próprios filhos, fazem dos seus filhos assim, um Deus para elas. São escravos de animais. Sou pai de pet. Aí o meu dog, o meu cat. Ô, meu irmão, me ajuda aí, né? Elas confiam nas obras. Eu vou ser salvo porque eu sou uma pessoa boa. Nunca matei ninguém. Elas vivem na mentira. Escravas. Estão cegas. Não conhecem a verdade. Essas pessoas, elas não foram libertas da morte. Elas vão morrer fisicamente e vão morrer espiritualmente, sendo condenadas no inferno. Elas já estão mortas em seus delitos e pecados, mas elas vão experimentar o verdadeiro mundo dos mortos, que é a condenação, ao menos que haja um arrependimento. Elas não estão libertas da maldição. Aparentemente a vida delas é boa, mas ela está sob a maldição de Satanás. Presas, escravas. E elas serão condenadas. A igreja de Cristo, ela foi liberta. E agora é para crente o que eu vou falar aqui, meus irmãos. Nós não somos libertos para viver uma paixão libertina. Nós não fomos libertos para pecar. Nós fomos libertos porque nós servimos a Deus de boa vontade. Porque nós somos libertos das amarras de Satanás. Nós não estamos mais escravizados pelo pecado. Então, quando você quer fazer alguma coisa aqui na casa de Deus, e você quer ser visto porque você está fazendo alguma coisa, você não está fazendo com boa vontade. Você está agindo como um filho do inimigo de nossas almas, que quer ser recompensado, visto pelos homens. Cristo na cruz pagou o escrito de dívida. Nós não somos mais escravos da morte. Nós somos agora reconciliados com o Pai. E se você ainda não foi reconciliado, nós chamamos você agora ao arrependimento, para que você creia em Cristo Jesus. Outro ponto. Já estou quase finalizando, meus irmãos. Passei um pouquinho. Muitos dizem ser a igreja de Cristo. Em certo sentido, é verdade. Então, essas seitas neopentecostais,
Mormons, Testemunhas de Jeová, Católico Apostólico Romano. Quando vão fazer uma pesquisa de quantos cristãos existem em um país, eles são considerados cristãos também. Então, de certa forma, eles são chamados de Igreja de Cristo. Entretanto, à luz da Escritura, não. Eles são sectários. Assim como os fariseus ali, olha, nós somos filhos de Abraão, somos da descendência de Abraão. Nós somos Igreja de Cristo, a verdadeira igreja. Aqui é a graça, essa igreja aqui é a graça. Aqui é a verdade. As outras igrejas são tudo Babilônia. Mas é aqui que você encontra a verdade. Olha o espírito sectário. E aí o que eles fazem? Eles escravizam você. Porque eles dizem o seguinte: se você sair daqui, você não vai ter a minha bênção pastoral. Se você sair daqui, você vai perder a sua salvação, corrompendo as Escrituras. Filhos do Satanás! Eles pervertem as Escrituras, escravizam pessoas. A mente dessas pessoas são tão destruídas que muitas entram em depressão por causa de que não quer aceitar aquela igreja, mas mesmo assim fica sofrendo torturas psicológicas. E quando não é isso, é dentro de casa o marido que não foi liberto da seita, escravizando a sua esposa. Eles fazem com que vocês se afastam de todos os seus amigos, de familiares, de tudo. E aí quando você decide uma vez por todas sair dessa igreja, você sai e você não tem mais ninguém. Você está como ovelha desgarrada, acreditando que não há salvação. Não caia nisso. Se você se entristece porque você não glorifica a Deus na sua igreja, é uma forte evidência de que você pode ser um eleito do Senhor. E Deus chama você. Vem, filho. As portas da igreja de Cristo estão abertas para você. Cristo é o Filho de Deus por natureza. Ele é eternamente gerado pelo Pai. E todos aqueles que creem e recebem Cristo como Salvador, eles são feitos filhos de Deus por intermédio do Filho. Então nós somos os filhos adotivos do Pai. E teremos bastante benefícios quanto a isso. Nossa morada não será mais em um mundo corrupto, mas será uma morada onde não haverá corrupção. E isso é marca de todos aqueles que perseveram até o fim. A perseverança dos santos é a qualidade daquele que é nascido de novo. Por isso a identidade dos discípulos de Cristo é marcada pela perseverança na verdade, enquanto a identidade dos discípulos do nosso inimigo é marcado por engano e escravidão. Amém. E graças a Deus.